Boa tarde, pessoal. Começamos aí com mais uma aula gravada e venho aqui compartilhar com vocês aí de uma experiência que eu tive e já revisar também um pouco o conceito de anéis de segmento. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui um conjunto montado de um pistão com uma biela, em que eu consigo claramente ver ali as canaletas aonde esse anel, esse conjunto de anéis vai ser montado. Esse aqui é um pistão clássico tradicional que contém aí 3 canaletas de anel, a primeira, a segunda e a terceira canaleta. Prestando atenção, vocês conseguem ver aí os orifícios que eu tenho na terceira canaleta de anéis, para que haja um escoamento do óleo e esse óleo seja direcionado à parte interna do pistão, ajudando bastante aí no arrefecimento para diminuir a temperatura que vai estar na cabeça do pistão no momento lá da combustão, enquanto o motor está funcionando. Esse conjunto que vai ser montado aqui de anéis vai formar principalmente a vedação do pistão. Então, se eu comparar com um pistão aqui montado com os 3 anéis, eu percebo que ele que vai fazer a ligação, o contato com o bloco de cilindros. Então esses anéis aqui que no momento tem uma certa liberdade de movimento, vão ser mais ou menos comprimidos, vocês podem perceber aqui a ponta, a fresta entre os anéis, vão ser comprimidos conforme a especificação, fazendo ali uma certa força contra a parede da camisa dos cilindros, montando aí o conjunto dentro do bloco e proporcionando uma vedação, para que não haja perca da compressão que está acontecendo em cima do cilindro para a parte de baixo do bloco. Nesse conjunto, vocês percebem aqui que o terceiro anel, que também é conhecido como raspador de óleo, muito cuidado com o nome raspador de óleo, pois na verdade ele é um uniformizador do filme de óleo na cabeça, na parede do cilindro, é composto de 3 partes. Esse aqui é um anel que ele é triplo. Esse anel de 3 partes, ele pode vir com essa configuração, em que eu tenho 2 conjuntos bastante finos e um que parece uma mola, que no contato, na montagem deles, vão formar aquele anel ali que a gente viu montado no pistão. Esse formato aqui, ele é bastante comum para motores de pequeno e médio porte. Motores de grande porte, como nos motores rodoviários, normalmente usam um anel um pouquinho diferente. Cuidados que eu tenho que ter com esse conjunto. Principalmente na montagem, tomar bastante cuidado com o entre pontas dos anéis, para que haja um encaixe perfeito neles e que não haja sobreposição das 2 extremidades e que não aconteça daí um travamento do cilindro. Alguns já vêm com uma orientação marcada em tinta colorida, essa marca aqui não tem, mas eu percebo que o contato deve ser das pontas, jamais haver uma sobreposição. Para que no momento que haja a formação do conjunto dos anéis, esse conjunto se forme e haja uma superfície extremamente regular, para que não exista nenhum ponto ali com mais medida do que outro, porque se eu formar a ponta da maneira correta, ele vai manter a medida e não vai ter nenhum defeito, nenhum tipo de problema, como se eu montar ele sobreposto. Esse sistema aqui também eu tenho que ter bastante cuidado, pois os anéis são bastante flexíveis, porém eu não posso chegar ao extremo que ele pode acabar se entortando. Comparando com uma superfície plana,
eu percebo que o meu anel é perfeitamente plano à superfície. Se o anel tiver algum tipo de tortura, se ele tiver amassado, esse anel vai fazer com que esse conjunto acabe ou danificando a camisa do cilindro ou acabe gerando ali um travamento do anel no pistão. O pistão é um componente que tem uma medida ideal de canaleta. Como esse conjunto de anel está montado nessa canaleta, conforme o movimento do motor, em que o pistão sobe e desce, o agente de atrito contra a camisa do cilindro é o anel. Ou seja, ele faz pressão no pistão para que no momento da descida ele permaneça parado e no momento da subida ele tem a tendência também de permanecer parado. Então, com o passar do uso, a canaleta do pistão acaba sofrendo uma certa folga. É como se ela ficasse um pouquinho maior, como se eu tivesse montado aqui nessa canaleta errada, porque cada vez que o pistão sobe, o anel quer permanecer parado. Cada vez que o pistão desce, o atrito faz com que ele resista a essa descida. Então, o anel montado no pistão deve ter uma folga preconizada, ideal pelo manual, que eu posso verificar através do calibre de lâminas, uma ferramenta muito utilizada e muito importante para que todo mecânico tenha na oficina. O calibre de lâminas deve sempre ser da melhor qualidade possível. As ferramentas que existem no mercado são diversas e eu tenho principalmente calibres de lâminas que contêm lâminas em escalas de 5 em 5 centésimos a partir de 5 até 1 milímetro, pois ela é geral para a oficina. Eu posso usar ela para várias coisas, para regular válvulas, para procurar folga de componentes. Idealmente, para a montagem de anéis, eu preciso de uma um pouco mais precisa. No caso aqui, ó, eu tenho uma que tem a folga de 0,04 milímetros, ou seja, 4 centésimos de milímetro. Tenho aqui, ó, com 5 centésimos, 6 centésimos, de 10 a 15. Então o ideal é ter uma lâmina que tenha uma calibração mais fina, entre 4 e 10 centésimos, que ela vá de 1 em 1 centésimo. Para que eu possa utilizar essa lâmina, vocês vejam que ela parece até sumir aqui na imagem, porque ela é extremamente fina. Estou falando aí de 4 centésimos de milímetro. E utilizar essa lâmina para verificar no meu pistão se a folga que existe entre o anel e a canaleta é ideal. Para fazer isso, eu vou afastar um pouquinho aqui o anel. Estou usando a outra mão aqui para afastar ele. Vou encaixar a lâmina e forçar o anel para dentro de novo. E a lâmina praticamente trava, ó, tá? Praticamente travada aqui. Então ela entrou no pistão, vocês conseguem ver que ela entrou, mas ela praticamente não quer sair sozinha. Ó, puxo ali, ó, e ela sai. Mais uma vez, coloquei, puxei o anel e fiz essa aferição. Se eu tiver uma lâmina que passa muito facilmente, eu vou procurar uma um pouquinho mais grossa e fazer essa aferição com a lâmina mais grossa. No caso aqui, eu vou tentar com uma de 5 centésimos, 0,05 milímetros, e vocês vão perceber aqui, ó, o anel nem sequer recua o suficiente e a lâmina fica
completamente travada, eu não consigo nem retirar. Então aqui eu já esgoto as minhas possibilidades, não vou nem tentar a de 0,6, porque a 4 deu a medida ideal, a de 5 travou, então eu já tenho certeza que a folga entre esse anel e a canaleta que ele trabalha está ideal. Percebam que o anel está perfeitamente livre. Por quê? Porque ele está um anel perfeitamente plano e a canaleta do pistão também não tem nenhum tipo de avaria. Esse conjunto de anéis que eu estou mostrando para vocês aqui, eu até tenho eles em casa, porque é um conjunto de anéis que veio com um probleminha de transporte, muito importante, saiu do fabricante sem nenhum defeito, mas no transporte ele acabou tendo uma avaria. É uma boa marca de anéis fabricado nos Estados Unidos, porém em algum momento desse transporte ele acabou amassando essa caixinha e muitos dos anéis acabaram se comprometendo. Então eu tenho aqui vários anéis que estão comprometidos. O que aconteceu com esse anel aqui? Ele perdeu a planicidade dele. Ele é um anel que já está amassado. Caiu. Aqui, ó, mais um que está amassado. Então eu tenho aqui um anel que eu já não posso mais utilizar. Mesmo os anéis complementares do raspador de óleo também já estão bastante amassados. Você percebe ali que ele perdeu a planicidade. Esse tipo de anel eu não posso fazer a montagem porque ele vai acabar trazendo aí um travamento dentro do cilindro. Ou ele vai travar na própria canaleta, não permitindo que esse anel uniformize o filme de óleo, ou seja, na hora da montagem, quando eu aperto ele até o fundo, ele vai ficar trancado aqui na canaleta. No momento que o pistão está montado, ele não vai fazer essa vedação. Eu até montei aqui nesse pistão. O primeiro anel é um anel que já tem comprometimento. Ele está um pouquinho pesado. E ele fica preso na posição que eu monto. Não é como aqui vocês podem ver o segundo anel, que está bastante livre. O primeiro anel, ó, ele está travando na canaleta, porque é um anel que também veio levemente torto por causa desse acidente que aconteceu aí no transporte. Então, recapitulando, os cuidados que eu tenho que ter. Sempre conseguir dar uma conferida na planicidade do anel. Estou usando um objeto bem simples, aqui uma capa dura de agenda. O ideal é você ter ou uma régua de empenamento, um vidro muito bem plano, ou algum metal bastante plano, mas numa coisa assim mais gritante, como o caso desses que vieram amassados, a própria capa de um caderno já me mostra que eu tenho um anel com defeito e um anel em perfeitas condições. Além de eu ver a planicidade desse anel, devo tomar também muito cuidado na hora da montagem, sempre ficar bastante atento com a orientação da parte de cima, muitas vezes marcada por um pontinho, mas principalmente prestar atenção na ponta do anel, no formato dele. Esse aqui é perfeitamente quadrado e eu tenho aqui o segundo anel já com um pequeno recorte na lateral dele, então ele não é perfeitamente quadrado. Esse aqui seria um anel de compressão conforme a especificação que vem no conjunto de anéis, que é a especificação normalmente regulamentada pelo fabricante. Então, tenho já 3 coisas para mim prestar atenção. Primeira, na
folga da canaleta, entre anel e canaleta. Segundo, tomar bastante cuidado com a planicidade do anel, que ele esteja íntegro. Terceiro, prestar bastante atenção na orientação da montagem. Qual é a parte de cima e qual é o primeiro e o segundo anel, que é mais comum de eu ter uma dificuldade de saber qual que é qual, pois muitos motores têm os dois primeiros anéis com a mesma medida. O terceiro anel é bem mais difícil da gente confundir, porque é um anel bem diferenciado, normalmente aí montado em 3 partes. A última coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e prestar muito atenção é que esse anel, quando estiver montado lá no meu motor, ele vai estar comprimido e com as pontas quase fechando, muito próximas de se tocarem. Essa folga ela é necessária para que quando haja uma dilatação do anel, no momento de funcionamento em que o motor atinja plena carga e a total temperatura, isso vai servir para que, quando ele dilatar, ele praticamente se feche. Mas os cuidados que eu tenho que ter vão ser em relação a esse anel montado no bloco de motor, que daí eu vou fazer a medição do entre pontas do anel, que vai ser o assunto do próximo vídeo que eu vou estar mandando aí para vocês. Muito obrigado.